Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Lucas e esse é o último episódio da playlist onde a gente aprende a desenvolver o jogo do Flappy Bird do absoluto zero utilizando a biblioteca Pygame. Se você chegou até aqui e assistiu todas as aulas, meus parabéns. Você teve uma excelente evolução, você conseguiu aplicar diversos conceitos aqui de programação, de matemática, de desenvolvimento de jogos e parabéns! Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que a gente tem uma playlist completa. Eu recomendo você assistir ela desde o início para você conseguir aproveitar ao máximo todas as aulas. A gente também tem uma playlist desenvolvendo o jogo dos asteroides, que também está disponível aqui no canal gratuitamente para você assistir. Na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer as colisões do jogo do Flappy Bird. Quando o pássaro colide com os blocos, com aqueles blocos verdes, e também quando ele colide com um rodapé. Quando o pássaro colide com os blocos, a gente não vai mais permitir o usuário conseguir movimentar o pássaro, e quando ele colidir com o chão, a gente vai mostrar a mensagem de Game Over dizendo que o jogador perdeu o jogo, beleza? A gente já fez o sistema de pontuação, já fizemos o sistema de pulo do pássaro, o nosso jogo ele já está bem legal. Beleza? Eu vou rodar ele aqui para a gente ver como é que ele está atualmente, né? Então, na última aula, a gente fez aqui o sistema de pontuação, né? Então, no momento que o meu pássaro ele passa de um bloco, de um desses tubos aqui, né? Eu incremento 1 na pontuação. Porém, eu não estou aplicando ainda a colisão do pássaro com o bloco, ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a importação dos nossos arquivos. A gente vai ter dois arquivos, um que vai ser o menu inicial e o outro que vai ser a tela de Game Over que vai aparecer quando o jogador perder o jogo, ok? Então eu vou adicionar esses arquivos aqui. Então a gente vai ter o start.png e também vamos ter o gameover.png, né? Que vai ser essas informações aqui, ó. Pressione espaço para iniciar. Pressione R para restartar o jogo, né? Fechar essas outras abas. Beleza, então vamos importar essas imagens. Imagem game over vai ser pygame.image.load assets gameover.png e a imagem início vai ser pygame.image.load assets start.png. Perfeito? Importamos as duas imagens aqui. Agora vai ser de extrema importância a gente criar uma variável que vai simbolizar quando o jogo está parado, porque a gente vai querer ter o controle do momento que o jogo iniciou, ou seja, ele não está parado, e quando o jogador morreu, que quer dizer que o jogo vai estar parado. Então eu vou criar uma variável chamada jogo parado que vai iniciar em true, ok? Para isso, eu também preciso, para a gente ter esse controle, eu vou criar uma variável aqui, um atributo, né, no nosso construtor da classe pássaro, que vai dizer quando o nosso pássaro está vivo. Então eu vou criar self.vivo e ela vai iniciar em true, porque quando a classe é instanciada, o jogo inicia e o jogador inicialmente ele está vivo. E aí eu vou vir nessa condição aqui, ó, da entrada do usuário e vou adicionar aqui no fim, ó. Se ele clicar espaço, ele não estiver voando e ele não tiver ultrapassado
a altura da minha tela e ele estiver vivo, então self.vivo, aí sim eu vou conseguir pular com o meu pássaro e garantir e aí sim eu vou conseguir pular com o meu pássaro e E aí sim eu vou conseguir pular com o meu pássaro e garantir o funcionamento aqui, beleza? De resto, a gente não vai mexer mais nada nas classes, então a gente já finalizou a classe do pássaro, a do bloco aqui também. Então a gente fez a última aula a pontuação, né? E o rodapé a gente também já não vai mais mexer. Agora a gente vai vir direto aqui no main e vamos detectar a nossa colisão aqui. Então a gente vai adicionar a nossa lógica de colisão, ok? Então a primeira coisa que a gente vai pensar no funcionamento do Flappy Bird é: no momento que o pássaro ele colide com um bloco, o jogo ele para, ou seja, os blocos e o rodapé eles não se movimentam mais. Então o que eu quero fazer é o seguinte: no momento que houve essa colisão, os blocos eles têm que travar. Para isso que eu criei aquela variável vivo lá em cima. Ele só vai atualizar aqui os blocos e o rodapé se pássaro.sprite.vivo for verdadeiro, ok? Então eu vou colocar esses dois caras aqui dentro. Então os blocos e o rodapé só serão atualizados se ele estiver vivo. Então, nesse caso aqui, ó, eu preciso, antes dele atualizar, jogar a minha variável vivo para false, né? Então aqui, pessoal, eu tenho a lógica já feita para quando essa variável vivo for false. Eu ainda não joguei ela para false, né? Mas quando a variável for para false, eu vou atualizar esses blocos aqui e eles não vão mais se mexer, ok? O pássaro vai continuar batendo as asas ali normalmente, porque ele não vai interferir no funcionamento do jogo, ele se mexer enquanto ele estiver vivo, ou morto, né? E assim por diante. Então aqui a gente vai fazer a colisão. Então, a colisão no Pygame existem várias formas de a gente detectar colisões. Como aqui a gente está lidando com cada classe sendo um sprite, a gente vai utilizar um método chamado Sprite Collide. Esse método Sprite Collide ele vai detectar a colisão entre dois sprites e vai me retornar um valor verdadeiro se houve a colisão e falso se não houve a colisão. Então eu vou criar uma variável chamada colidiu bloco. Colidiu bloco vai ser se ele colidiu com os tubos verdes, né? Então eu vou ter que passar esses dois sprites para detecção de colisão. Então, para mim acessar esse método Sprite Collide, eu vou dar um pygame.sprite.spriteCollide. E aqui ele recebe dois grupos de sprites que eu estou querendo detectar a minha colisão, beleza? Como ele pede um grupo de sprites e o meu pássaro é um single group, eu vou passar aqui como sendo um índice do meu grupo. Então eu vou passar pássaro.sprites na posição 0. E o outro grupo que eu vou detectar a colisão vai ser os blocos, com qualquer um dos blocos. Por isso que a gente adicionou num grupo e não num grupo single. Então o bloco ele tem superior e inferior. Por isso que a gente adicionou no grupo. Então a gente não precisa acessar a posição 0, a gente simplesmente coloca o nome do grupo que é blocos. E aqui eu vou preencher com false esse outro termo literal que por hora para nós não vai ser importante, ok? Depois a gente vai detectar a colisão com o rodapé, que é o chão. Então além da gente detectar a colisão com os tubos, a gente precisa detectar a colisão com o chão. Mesma coisa, pygame.sprite.spriteCollide. E a gente vai passar aqui pássaro.sprites
sprites na posição 0, ok? Que é o nosso pássaro. E a gente vai detectar o outro grupo, que é o rodapé, finalizar com false. Então isso aqui vai me retornar true se o pássaro colidiu com o bloco e false se ele colidiu com o rodapé, e false se ele não colidiu. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou printar colisão com o bloco. Então, false, então aqui ela está printando false. Quando colidiu, a gente consegue ver o momento que colidiu aqui, ó. Então, em ambas as formas, se o pássaro colidiu com o bloco ou com o rodapé, eu vou ter que atualizar aquela minha variável para dizer se ele está vivo ou não. Então eu vou dizer pássaro.sprite.vivo recebe false. Se a gente fizer isso, ele já vai conseguir travar o nosso jogo aqui quando ele colidir, né? Mas eu preciso colocar isso dentro de uma condição. Então, se colidiu com bloco ou colidiu com rodapé, colisão eu chamei a variável, né? Colisão rodapé. Eu posso colocar colidiu, né? Acho que fica mais fácil. Colidiu com o rodapé e colidiu com o bloco. Então a gente atualiza a variável vivo para false. Quando essa variável vivo for para false, a gente vai parar de atualizar o bloco e o rodapé. Vamos ver? Vamos colidir com um bloco. Beleza. Os nossos blocos pararam de se mexer, o rodapé também parou de se mexer e o pássaro a gente não consegue mais controlar ele, ok? Então aqui a gente já tem o nosso pássaro, ele vai morrer, ele vai jogar a variável vivo para false e ele não vai mais movimentar o rodapé e os blocos. E agora eu quero exibir a imagem de game over na tela. Então eu vou dar um janela.bleach para exibir a imagem. Vou passar a minha imagem, que é a imagem de game over. E aqui eu vou passar a minha coordenada. Aqui na minha coordenada eu vou colocar no eixo X e no eixo Y valores que vão fazer a imagem ficar exatamente no centro da tela. E para isso a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar a largura da janela e dividir inteiro por 2. Então a largura da janela aqui em cima, ó, 551. 550 dividido por 2 dá 275 mais ou menos, né? Ali é 551, então aproximadamente 275. 275.5, né? Então esse valor vai dar 275, porque eu estou pegando só a parte inteira. Menos imagem game over ponto get width. Imagem game over ponto get width, a gente vai ter a largura da imagem do game over, mas eu quero pegar essa largura e dividir por 2. Aí eu vou ter centralizado no eixo X. Também quero em relação ao eixo Y. Então eu vou pegar a altura da janela, dividir inteiro por 2, menos imagem game over ponto get height dividido inteiro por 2. Então se eu rodar aqui e cair aqui, ó, ele deu um erro, vamos ver. Vamos ver o erro que ele deu. É porque eu fugi aqui do parênteses, né? Eu coloquei fora do parênteses.
esse cara aqui, ó, ele tá aqui dentro. Agora sim. Então, de novo, vou cair e tenho a minha imagem aqui centralizada perfeitamente, né? Só vou organizar esse código aqui, que tá me dando um toque. Vou deixar assim. Aí, agora sim. Então, tá funcionando a nossa exibição da imagem de Game Over quando houve a colisão. Agora, beleza. Houve a colisão. A gente mostrou a imagem de Game Over. E agora, o jogo ele pede o seguinte. Pressione a tecla R para reiniciar. Então, a gente tem que, nesse momento que a gente exibe a imagem, verificar se a tecla R foi pressionada. Então, eu vou criar uma variável, vou chamar de tecla. E vai ser, ela vai receber pygame.key.getPressed. Então aqui eu vou verificar qual tecla foi pressionada. A tecla que for pressionada, ela vai retornar true ou false. Então eu posso criar uma variável que vai receber o retorno se aquela tecla foi pressionada ou não. Então a variável restart vai receber tecla pygame.kr. Aqui eu estou verificando se a tecla R foi pressionada. Eu poderia verificar assim direto, mas aqui eu consigo ter uma variável para me controlar a condição de restart. Então, eu vou verificar agora se restart for verdadeiro. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é zerar a minha pontuação. Então, vamos lá. Vamos por partes. Vou tentar fazer um ponto aqui. Lembrando que eu sou horrível nesse jogo, mas vamos tentar. Consegui! Na hora que eu passei aqui, eu morri. Se eu cliquei R, ó, a minha pontuação já foi para 0. Agora, além da pontuação ir para 0, eu preciso reiniciar o meu jogo. Como é que eu faço isso? Eu retorno pro main, perfeito? Então aqui eu já retorno pro main. Eu chamo a função novamente, ela vai ser executada novamente, vai instanciar as classes e o jogo vai reiniciar. Fiz um ponto, colidi, morri, R, pontuação zerou, retornei pro main e o jogo inicia novamente, perfeito? A última coisa que a gente vai precisar fazer, a gente vai adicionar o nosso menu, né, que vai ser a nossa tela inicial do jogo. Então, eu vou criar outra função aqui que eu vou chamar de menu, que é quando eu abro o jogo, eu quero chamar essa função, né, a tela inicial, para não entrar já no jogo, né. Então, a minha função menu. Lembrem que lá em cima eu criei... Então, criei a minha função menu. Vocês lembram que lá em cima eu criei uma variável chamada jogo parado? Então, é essa variável que eu vou utilizar aqui agora, né? Eu vou declarar ela como uma variável global. Então, global jogo parado. Enquanto... Então, a gente vai fazer um loop, né? Enquanto o jogo estiver parado, while o jogo parado, quer dizer que eu estou na minha tela inicial. O que eu vou poder fazer? Eu posso chamar a minha função sair do jogo, que daí eu consigo clicar no X e o jogo sai, eu consigo sair do jogo. Se eu também aqui, eu estou verificando se eu clico na tecla no sair do jogo aqui, só o X, não estou verificando o ESC dessa vez, só estou pegando o X. Então eu consigo sair do jogo, vai matar todos os processos do jogo no meu computador, eu tenho que fazer isso se eu estou no menu inicial, tenho que chamar a função de sair do jogo, que vai verificar se o evento, né, pygame.quit foi aceito, que é quando eu clico no xizinho do jogo. Aí agora, então, eu vou desenhar o meu menu inicial, beleza? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é atualizar a minha tela, então pygame.display.update.
Então atualizei a tela. Agora eu vou primeiramente preencher o meu fundo totalmente de preto para mim preencher com a minha imagem por cima, com garantia, ok? Então janela.bleach imagem fundo, tá? Imagem fundo na posição 0 e 0. A posição 0 e 0 significa que ela vai ocupar todo o fundo, né? Vamos testar? Aqui, ao invés de eu chamar o main, eu vou chamar o menu, ok? Então, vamos testar aqui. Deu um erro, vamos ver. Ah, tá. É porque aqui ele pede uma coordenada numa tupla, né? Eu não passei numa tupla. Aqui. Então, tenho a minha imagem de fundo do jogo. Cliquei no X, ele vai chamar a função sair do jogo e vai sair. Ok? Agora eu vou exibir outra parte. Então, janela.bleach. Eu quero também exibir a imagem do rodapé. Então, imagem rodapé. Para o jogo já começar com o fundo, né? A imagem que está no fundo vai ser o próprio jogo iniciando. Esse efeito é bem legal. Então, a gente vai chamar aqui a nossa classe rodapé, passando 0 e 520, que são as nossas coordenadas. Eu chamei a classe porque ele já vai estar sendo considerado um sprite aqui quando o jogo iniciar, né? Então eu tenho aqui a imagem do rodapé e a imagem do fundo. Vou fazer também com a imagem do pássaro, então janela.bleach. Como o meu pássaro, as imagens do pássaro, elas estão numa lista, né, com 3 imagens, com base na posição da asa, né? Eu vou chamar a minha lista, imagens pássaros, eu vou pegar a imagem na posição 0, que é a primeira com a asinha para baixo, ok? E vou definir a minha coordenada, 100 e 250, que é basicamente a minha coordenada aqui inicial do pássaro, né? A posição inicial do pássaro. Inclusive, eu nem preciso passar isso aqui dessa forma. Eu posso passar a variável, já que eu já tenho essa variável criada, né? Posição inicial do pássaro. Vamos lá? Temos aqui o pássaro na posição correta. Por fim, aqui, então, a gente vai adicionar a nossa imagem de início. Então, janela.bleach. Imagem de início. A imagem de início vai estar nas coordenadas relacionadas ao centro dessa imagem. Então, da mesma forma, a gente vai pegar a largura da janela, dividir por 2, menos imagem início ponto get width dividido inteiro por 2, vírgula, já vou vir aqui para baixo, vou pegar a altura da janela, dividido inteiro por 2, menos imagem início, imagem início, deixa eu colocar nessa linha, que acho que fica melhor. Opa, eu coloquei image início, né? É imagem início. Por isso que ele não estava identificando, né? Imagem início. E aqui também, imagem início. Ponto get height divisão inteira por 2. Ok? Aqui também é imagem início. Vou dar um enter para organizar. Ok, vamos verificar aqui de novo. Temos a nossa imagem de início aqui centralizadinha, perfeito. Não vou colocar os blocos, porque os blocos eles vão aparecer depois que o jogo iniciar de forma aleatória, né? Se a gente for ver, a nossa imagem de início, ela diz o seguinte: pressione espaço para iniciar. É o que a gente vai fazer, né? Então a gente vai
capturar a entrada do usuário novamente. Então a entrada do usuário vai ser pygame.key.getPressed. Nós vamos verificar se a entrada do usuário pygame.kspace for verdade, né? Eu poderia armazenar isso daqui numa variável e verificar essa variável específica, né? Nesse caso, a gente vai verificar assim mesmo, vamos verificar direto. Se ele pressionar espaço, o que a gente vai fazer? Vamos chamar a nossa função main aqui, que é a função que faz todo o processamento do jogo, né? Então a gente vai chamar main. E no final a gente vai dar um pygame display update para atualizar o frame do nosso jogo. E se tudo deu certo, a gente finalizou o jogo. Vamos testar. Então ele vai abrir aqui na tela inicial para a gente. Eu vou clicar espaço. Como a posição inicial já é a posição que o pássaro vai iniciar o jogo, quando eu clicar espaço já vai dar o efeito que ele vai começar pulando, entendeu? Então aqui, ó, vou tentar passar num tubinho aqui pra gente. Passei, somou a pontuação, somou de novo, vou morrer, colisão detectada, pássaro caiu, não consigo mais movimentar. Apareceu Game Over, vou clicar R e começo jogando novamente. Ok? Aí eu consigo jogar da mesma forma, porque eu chamei a função main de novo. Se eu morrer, aqui apareceu a mensagem novamente, vou sair do jogo. Se eu iniciar o jogo de novo, ele vai abrir na tela inicial novamente, ok? Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa playlist do jogo do Flappy Bird. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, né? A gente programou do zero aqui utilizando Python e a biblioteca Pygame. Dá para fazer muitos projetos legais com essa biblioteca. Eu pretendo estar trazendo cada vez mais vídeos dela aqui no canal, né? A gente pode ver como que a gente transforma esse jogo num arquivo executável para a gente jogar, abrir no computador esse jogo e não só no VS Code, né? A gente abrir como se fosse um ícone de um jogo. E vou estar trazendo mais vídeos também, utilizando o Pygame de desenvolvimento de jogos para vocês. Então espero muito que você tenha aproveitado essa playlist até aqui. Se inscreva no canal para acompanhar o conteúdo e para apoiar também o meu trabalho aqui. E muito obrigado por você ter assistido. Compartilhe com seus amigos e te vejo no próximo vídeo. Tchau!